Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Vamos passear? Hoje é terça-feira e que passeio mais importante ou mais legal do que um passeio pela Palavra de Deus? Cada semana estamos vendo um livro das Escrituras e assim, livro por livro, vamos passear pelas Escrituras. E hoje já estamos no quarto livro do Antigo Testamento, o livro de Números, a história dos israelitas no deserto. Depois da pausa de Levítico, para ver as orientações sobre adoração e serviço, a nossa leitura volta à narração histórica com o livro de Números. Este livro preenche a lacuna entre Êxodo e Deuteronômio e abrange quase todo o período da peregrinação dos israelitas no deserto. A história de uma geração que saiu do Egito, mas não entrou na terra de Canaã. A primeira data citada neste livro foi exatamente um mês depois do primeiro levantamento do tabernáculo em Sinai. E assim, Números capítulo 1, versículo 1, comparado com Êxodo capítulo 40, versículo 17. Os últimos capítulos registram acontecimentos do último ano da peregrinação. Ao todo, Números abrange mais de 38 anos da história de Israel. O conteúdo do livro de Números pode ser resumido conforme os assuntos tratados aqui. E assim vamos ver o que tem nos capítulos do livro. Capítulos de 1 a 9 falam sobre a consagração do povo no Monte Sinai. Pouco mais de um ano depois da saída de Israel do Egito, Deus ordenou um censo do povo. Moisés usou estas informações na organização do acampamento e na divisão de tarefas. Os levitas foram encarregados das coisas sagradas, enquanto as outras tribos ficaram responsáveis pela defesa do povo. Foram contados 603.550 homens com idade suficiente para participar de guerra. No capítulo 10, os israelitas saíram do Monte Sinai, onde haviam passado quase um ano, seguindo uma nuvem que Deus usou para guiar seu povo. Deste momento, teria sido uma viagem relativamente rápida para chegar à Terra Prometida. Mas, como veremos nos capítulos seguintes, o povo se atrapalhou no deserto e a posse da terra foi adiada uma geração. Capítulos 11 e 12 falam dos primeiros problemas na viagem. Como já havia feito um ano antes, o povo reclamou sobre a sua situação, dizendo que os alimentos que recebiam na escravidão no Egito eram melhores do que as provisões dadas por Deus na liberdade. Desejavam aqueles pepinos e peixes e desprezaram o maná enviado diretamente pelo Senhor. Outro problema partiu de Arão e Miriam, irmãos de Moisés, que mostraram ciúmes do líder escolhido por Deus. Capítulos 13 e 14 relatam a história do erro que selou o destino de uma geração de hebreus. 10 dos 12 espiões enviados para avaliar a terra de Canaã voltaram mais impressionados com o tamanho dos gigantes do que com o poder de Deus. Por sua covardia, convenceram o povo a desistir da conquista da terra boa que Deus havia preparado. Como consequência, todos os homens que saíram do Egito, com exceção dos 2 espiões fiéis, morreram no deserto. Somente seus filhos, que eram crianças quando saíram ou que nasceram no caminho, teriam a oportunidade para entrar na terra prometida. Capítulos de 15 a 19 falam sobre ensinamentos e exemplos daquela geração que serviam para reforçar a importância de respeitar a Deus e a sua vontade. Capítulos de 20 a 36 registram a história de alguns dos últimos meses da jornada do povo. Depois de 38 anos de peregrinação e a morte de uma geração, começaram o último trecho da viagem para Canaã. Alguns fatos de destaque deste período são a morte de Miriam e Arão, o pecado de Moisés, que impediria a sua entrada na Terra Prometida, e os conflitos com os povos que encontraram no caminho para Canaã.
Deus deu aos israelitas vitórias impressionantes sobre gigantes e povos grandes. Mesmo quando reis e profetas se juntaram contra o povo de Israel, Deus se mostrou mais forte e protegeu seu povo. Estes capítulos incluem instruções sobre várias situações, especialmente em relação à herança de terra, assunto que se tornaria importante na conquista de Canaã. O último censo, feito antes da conquista da terra, mostrou que, depois de várias gerações de crescimento rápido, a população de Israel se estagnou. O povo sofreu porque pecou e não cresceu no deserto como havia aumentado no Egito. O livro de Números fala de quase 40 anos do povo de Israel no deserto. O livro cheio de lições super importantes para qualquer pessoa que está caminhando para a eternidade, a terra prometida para os fiéis. Agora vamos ver as perguntas do dia. A pergunta de ontem: em qual cidade pessoas removeram parte de um telhado para que um homem fosse curado por Jesus? Alternativas: A, Jerusalém, B, Nazaré, C, Cafarnaum ou D, Betânia. A resposta certa? C, Cafarnaum. O relato desse milagre se encontra em Marcos capítulo 2, falando sobre o trabalho de Jesus em Cafarnaum. E a nova pergunta para hoje: com que frequência o sumo sacerdote de Israel faria expiação sobre o altar? Alternativas: A, uma vez por dia, B, uma vez por semana, C, uma vez por mês ou D, uma vez por ano. A resposta no final do próximo episódio. Deus ofereceu para Israel uma terra especial e o povo fracassou no caminho e aquela geração não tomou posse da terra. Ele oferece para nós uma cidade celestial. Não vamos fracassar no caminho. Vamos continuar com perseverança nessa jornada para a eternidade no céu. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.